Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Para quem está acompanhando toda a série, eu não deu tempo de falar na aula passada o que aconteceu, porque a mulher sunamita, se você está esperto aí, você sabe que nós estamos em 2 Reis 4, lá na história de Eliseu com a mulher sunamita. Pegou? Voltou? Abriu a Bíblia, 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Nós vamos caminhar até o versículo 37, que é toda a história de Eliseu com a sunamita, tá bom? Então eu não falei na aula passada por causa do tempo. O que aconteceu? Ela falou, não, eu estou de boa, não preciso de nada. A hospitalidade daquela mulher tinha ali um componente, que era o desprendimento. Ela não estava esperando nada em troca. Absolutamente. Ela fez tudo aquilo para Eliseu sem esperar nada em troca. Então, e o que aconteceu? Eliseu, Deus, por meio de Eliseu, recompensou essa mulher. Mesmo assim, Deus, ele faz isso conosco. Quando nós agimos bem, Deus se compraz, Deus se agrada, Deus gosta de nos abençoar. Claro! Seu papai e sua mamãe não são assim com você? Quando você é obediente, quando você faz as suas tarefas, quando você ajuda a lavar louça, a limpar a casa, a fazer as tarefas de casa, tudo isso, você passa de ano, tira boas notas. O que o seu papai e sua mamãe fazem? Te dão um aperto de mão? Não. Eu imagino que eles te deem aí uma bicicleta, um presente. Por quê? Para recompensar você pelo seu bom desempenho. Deus faz isso conosco, Deus nos dá. É claro, Deus continua dando mesmo quando a gente pisa na bola. Porque Ele é muito bom, porque Deus é muito generoso, porque Deus gosta de nos abençoar. E Deus fez isso com a sunamita. Fez. Deu o que para ela? Um filho. Uau! Sério? Um filho. O texto aqui diz que o Geazi, que era ali o companheiro de Eliseu, notou essa necessidade e disse para Eliseu, Eliseu, a mulher ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Sendo velho, provavelmente não poderia ter filhos. Então um casal nessa idade, provavelmente ele era estéril, não poderia ter filhos. E não podendo ter filhos, isso aí na mente do leitor judeu, ele vai lembra dessas coisas, desses sinais, desses símbolos que a história de Elias e Eliseu trazem? Vocês lembram disso? Por quê? Qual é o objetivo aqui de todo o ministério deles? É tirar o povo da idolatria, é acabar com a idolatria a Baal e fazer o povo lembrar de Deus. O povo que havia se esquecido, se desviado do bom caminho. O objetivo do ministério de Elias e de Eliseu, claro, tem ali os subobjetivos, os objetivos menores, mas o objetivo maior era com que Israel se voltasse para o Deus verdadeiro, Jeová, o Deus de Israel, tá? Esse era o objetivo principal. E aí quando o autor lê esses símbolos, vocês lembram que na mente do leitor ele já voltou lá para Josué. Olha como o povo entrou na terra prometida. Olha, abriu aqui o rio. Qual outro momento que o mar foi aberto? O rio, as águas se separaram? No Mar Vermelho. Então tudo isso faz o povo, o leitor do texto, lembrar desses eventos de Israel, ali na formação do povo de Israel. E aqui também tem mais um pequeno detalhe que faz o leitor lembrar da formação do povo de Israel. Se você lembra, se você conhece a Bíblia, se você já leu Gênesis, se você conhece as histórias bíblicas, e eu espero que todos vocês conheçam, porque nessa altura do campeonato, com 8 anos, a partir de 8 anos, vocês já devem conhecer muita coisa. Muita coisa. Muitas histórias, pelo menos. Quem não podia ter filhos lá no Gênesis? Lá em Gênesis. Quem não podia ter filhos? Vocês lembram? E Deus prometeu e deu um filho para esse casal. Ai, como eu queria estar aqui na sala de aula e ver vocês respondendo. Queria ver vocês respondendo. Queria ver vocês aí, não sei quem é. Não. O pai ali, por assim dizer, de Israel, Abraão e Sara.
Sara não podia ter filhos e Abraão já era velho. Olha aqui, esses detalhezinhos que o autor bíblico coloca faz o leitor voltar lá para trás. Olha aqui, o marido já é velho, ela não tinha filhos e Eliseu concede um filho para ela. Olha aí, lembrando de como Deus formou Israel, trazendo a memória do leitor, a memória das pessoas que estão lendo essa história. O Deus de Israel que prometeu a Abraão um filho e por meio desse filho toda a nação de Israel seria ali gerada. Preciso retornar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão. Tá bom? Esse é o objetivo, que é algo que eu não falei na aula passada por causa do tempo. Tá bom? Nós vamos continuar caminhando aqui a partir do versículo 18. Eu não vou ler, já falei para vocês lerem aí no vídeo passado, do versículo 18 até o 37. Se você não leu, pausa o vídeo e leia. Não vai dar 1 minuto. Não, vai dar um pouco mais. 5 minutos aí para você ler o texto, tá? Não dá tempo de ler tudo. Do versículo 18 até o 37. Eu vou explicando aqui para vocês o que aconteceu, tá bom? Mas esta história, geralmente as pessoas focalizam muito em Eliseu. É natural porque Eliseu é uma pessoa importante. É um homem importante na Bíblia, usado por Deus com muito poder. Mas nós devemos olhar para os outros personagens da história. Sim, nós temos aqui a Sunamita e agora temos o seu filho. No versículo 18 vai dizer, tendo crescido o menino, olha aqui, então muito tempo se passou, não sabemos qual certo é a idade do menino aqui, mas ele pelo menos falava, porque ele reclamou aqui, ai minha cabeça, no versículo seguinte, disse a seu pai, ai a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Então, era um garoto que falava, tá bom? É o que nós sabemos. Então passou um tempo e provavelmente aquele costume de Eliseu passar ali continuou, o quarto dele estava lá reservado, era um costume que ela tinha. E nós vemos aqui, olhando não para Eliseu, mas para a Sunamita, nós vemos uma história de fé acontecendo. Sim, uma história de fé, de confiança em Deus. E aí nós extraímos a nossa mensagem central. A fé é o motor do crente. A fé é o motor do crente. O que é um motor? Você já viu um carro na sua vida. Espero que você já tenha visto um carro. Bom, se você está vendo esse vídeo, se você nunca viu um carro, pausa o vídeo e digita aí, carro no YouTube, tá bom? Mas você já viu um carro, você sabe como ele funciona? Sim, tem muitas coisas ali no carro. Tem o volante, tem o câmbio, tem ali o rádio, mas tem algo muito importante que sem ele o carro não funciona. Não funciona, nada no carro funciona. Você sabe o que é? É o motor. É o motor do carro. E tantos outros equipamentos, o avião, o barco, a moto, enfim. Sem motor, essas coisas não funcionam. E assim é a fé para o crente. Sem fé, o crente não funciona. O crente não é crente. Então, a fé é a essência do próprio crente. A fé é o motor que faz ele andar, que faz ele agir, que faz ele adorar a Deus. Essa fé, esse motor que o move. Então nós vemos na história da Sunamita que a fé que ela tinha a moveu. E aí nós vamos ver aí 3 componentes dessa fé, 3 partes dessa fé. 3 características, 3 aspectos desta fé, que não é uma fé qualquer. Mas eu quero, antes de falar desses componentes, eu quero perguntar para vocês, o que é fé? O que é fé? Vocês sabem o que é fé? Porque nós falamos muito para vocês, para você ir para o céu, você tem que crer em Jesus, você tem que ter fé em Jesus. Você sabe o que é ter fé em Jesus? Às vezes nós nos confundimos muito. Sim, as pessoas se confundem. A fé bíblica, a fé da Bíblia,
É diferente de uma fé que as pessoas definem aí fora. Às vezes, eu tenho fé que algo vai acontecer. Tá bom, mas isso tem fundamento? Não. Eu tenho fé que eu vou ficar rico. Tá bom, mas você tá trabalhando para isso? Não. Tem um problema aí. Eu tenho fé e que eu vou conseguir um carro. Mas quem que vai te dar esse carro? Deus. Vejam que a fé bíblica não é isso, não é essa confiança vazia ou confiança no nada. Não. O que é a fé cristã? O que é a fé da Bíblia? O que é crer em Jesus? O que é exercitar a fé? O que é tudo isso? O que é fé? Nós temos uma definição de fé na Bíblia, sabia? Graças a Deus por isso. Veja aí na sua Bíblia, Hebreus 11. E já anote aí que isso vai ser o versículo de hoje. Hebreus 11 no versículo 1. Hebreus 11, 1. Temos uma definição bíblica de fé. Olha aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deu para entender? Não, né? Eu vou explicar para vocês. Aqui, esse texto aqui está numa forma de poesia, muito utilizada, a poesia hebraica. Você utiliza duas frases para falar a mesma coisa, para falar uma verdade só. Então são duas frases. Então o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Deixa eu ilustrar para vocês. Você que aceitou Jesus, você que ouviu o Evangelho, chegaram para você e falaram o seguinte: todos nós somos pecadores, certo? Certo. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós somos inimigos de Deus, certo? Certo. Porque Deus é santo, porque nele não há pecado, certo? Ok. Como nós podemos nos reaproximar de Deus, ter paz com Deus? Aí vem o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. É a boa nova. Nós estamos lá, nós temos só má notícia. Nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, estamos longe de Deus, somos inimigos de Deus. Temos tudo isso e vamos para o inferno. E seremos condenados por causa do nosso pecado. Só má notícia. Aí vem o quê? O Evangelho, que é a boa notícia, a boa nova. Que por meio de Jesus eu tenho paz com Deus, eu tenho a reconciliação com Deus. Deus perdoa os meus pecados, Deus me justifica, olha para mim e fala: você é justo por causa da obra de Cristo. Tudo isso é o Evangelho. E eu vou lá e creio. Você tem certeza de tudo isso? Tem certeza de que tudo isso é verdade? Você tem certeza? Olha nos meus olhos e diga. Olha firme nos meus olhos e diga: eu tenho certeza. A fé é isso. A fé é essa certeza que Deus colocou no seu coração. Lá em Efésios vai falar que a fé é um dom de Deus. Sim, até a fé que nós temos, essa certeza que você tem de que por meio de Jesus nós temos paz com Deus, esta fé é Deus que colocou no seu coração, na sua mente. Essa certeza das coisas que se esperam. Que coisa eu estou esperando? Agora, quando eu me tornei crente, o que eu espero? Eu tenho a certeza do cuidado de Deus, eu espero morar um dia com Deus, eu espero o quê? Ir para o céu. Você agora espera, antes você sabia que ia para o inferno, certo? Agora você espera ir para o céu, tá bom? Mas você tem certeza disso? Tenho. Essa é a fé bíblica, essa é a fé da Escritura, da Bíblia. Você ter essa certeza que o próprio Deus colocou no seu coração, de que quando você morrer, por causa de Jesus, você vai para o céu. E a convicção dos fatos que não se veem. Você já viu Jesus? Você já viu Deus? Não. Mas eu tenho a convicção que Jesus morreu por mim,
que Jesus me amou, que Deus me amou e mandou o seu único filho para morrer no meu lugar. E essa convicção ninguém tira do meu coração, porque foi o próprio Deus que colocou ali. E essa convicção eu carrego de que isso tudo aconteceu e as coisas que eu espero também vão acontecer. Definimos o que é fé? Deu para entender? É que é difícil, é um assunto muito longo, abrangente para falar em poucos minutos, tá bom? Porque eu ainda tenho que falar sobre a fé da sunamita. A fé é o motor que move o crente, é o motor do crente. Mas como assim é o motor? Eu tenho todas essas convicções, toda essa certeza no meu coração. Eu vou fazer alguma coisa. Sim, claro. Claro que eu vou fazer. A fé não ela fica lá esperando as coisas acontecer. Não, a sunamita tinha a fé. Que fé que ela tinha? Ela tinha confiança de que Deus poderia, não de que Deus iria de fato, mas que Deus poderia. Deus tem poder para ressuscitar o seu filho. O seu filho morreu. Se você leu a história como eu pedi para você ler, você sabe que o filho da sunamita morreu. E ela se chegou até Eliseu com esse objetivo de ver, até Eliseu falar sim ou não, eu confio, eu creio que Deus pode ressuscitar o meu filho. E a primeira parte da fé, que é esse motor, é uma fé fundamentada. Mas como assim uma fé fundamentada? Uma fé que tem fundamentos, não é uma fé sem certeza, não é uma fé que vem da minha cabeça, não. A sunamita tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar o seu filho. A fé do cristão não é sem fundamento. Onde está o fundamento da minha e da sua fé? Na Bíblia, na revelação de Deus, nos atributos de Deus. Aí está o fundamento da minha fé. Eu acredito porque Deus se revelou. Eu acredito porque eu tenho esse livro que fala sobre Deus. Eu creio, esse aqui é o fundamento da minha fé. Não é uma fé... é preciso ter fé para ser ateu? É preciso ter fé para acreditar que o mundo veio de uma explosão, do Big Bang? É claro que precisa ter fé, mas essa fé que crê no Big Bang, ela é fundamentada? Não, não tem fundamento. Não tem fundamento. A pessoa acredita, alguém falou lá que explodiu há não sei quantos bilhões de anos, explodiu o mundo, acabou. E a nossa fé cristã tem um fundamento, o que está escrito aqui, que é a palavra de Deus. E a sunamita tinha isso claro na sua mente. O homem de Deus, Deus, óbvio, por meio de Eliseu, pode ressuscitar o meu filho. E ela agiu em prol disso. Não é à toa que ela não disse para o seu marido, se você sabe aí dos detalhes da história, ela não disse para o seu marido. O marido perguntou, mas por que tudo isso? Não é época de Eliseu passar por aqui. Ela, fica tranquilo. Ele não quis se preocupar, por quê? Porque ela tinha certeza. Eu não vou preocupar meu marido agora, até eu ter a decisão final ali do profeta, obviamente de Deus, acerca do destino do meu filho, acerca da vida do meu filho. Tá bom? Segunda parte, ou segundo componente aí da fé, essa fé ela é operante, segunda qualidade, segundo aspecto, segunda característica da fé, ela é operante. Como eu disse para vocês, a fé não fica lá esperando o final, eu vou para o céu com Deus, eu vou para o céu morar com Deus. Não. Ela faz algo. A sunamita podia ficar lá esperando Eliseu lá aparecer. Não, ela fez algo, ela se moveu. Ela sabia, não, eu vou até ele. Vou até ele para tomar essa resposta. Ela escondeu o menino no quarto, se você notou, no quarto de Eliseu, no quarto que ela tinha preparado para Eliseu, ele escondeu o menino lá, colocou ali sobre a cama e ela falou, eu vou chamar Eliseu. Ela fez algo, ela não ficou parada. A fé do crente é assim também. O crente que crê em tudo o que eu disse, que crê que Jesus morreu pelos nossos pecados e que um dia moraremos com Deus no céu, essa fé, ela age em movimento. Ela apresenta obras, frutos, e Tiago vai falar isso no capítulo 2 ali da sua epístola. Vai falar que a fé sem obras é morta, ou seja, ela é inexistente. Não existe isso, eu tenho fé em Cristo, e você não vive como um cristão?
você é desonesto, é briguento, fala palavrão. A fé, ela se demonstra em santidade, ela é operante, ela opera no crente de modo a torná-lo mais parecido com Jesus. Você tem fé em Cristo? Então mostra por meio das suas boas obras. Porque a fé verdadeira, a fé ela é operante. A fé que é o motor do crente vai fazer ele andar, não vai? Claro, não vai ficar lá parado o carro. Eu liguei o motor, pisei no acelerador, o que vai acontecer? O carro vai andar, vai operar, vai caminhar. Caminhar para onde? Para o caminho errado? Para as trevas? Não, vai caminhar no caminho de Deus. Essa é a fé verdadeira. A fé que opera, que faz coisas. Lá em 2 Pedro, não dá tempo de ler, mas em 2 Pedro as pessoas estavam zombando dos crentes, falando o seguinte: vocês estão aí, tanto tempo passou, vocês falam que Jesus vai voltar e nada acontece. Entra ano, sai ano, Jesus não volta, que nada acontece, nada. E zombavam assim dos crentes. Já era uma igreja, já era uma época já avançada ali na fundação da igreja, e as pessoas começaram: vocês estão falando que Jesus vai voltar e não está acontecendo nada. Quando nós temos essa esperança, e Pedro vai falar, nós nos santificamos. É a fé operante, é a fé que faz, que realiza algo. É a fé operante. Esse motor vai levar a algum lugar. Vai levar aonde? A ser mais parecido com Jesus. A nos santificarmos, a abandonar os nossos pecados. Você precisa se preocupar a ser como Jesus. Sim. Mas como eu posso ser igual a Jesus? Conheça Jesus, leia a Bíblia. Leia os evangelhos, leia toda a Bíblia para saber como eu posso ser como Jesus. Na administração do meu tempo, nas minhas palavras, no modo como eu penso. Sim, até no modo de pensar nós devemos ser como Jesus. Porque é uma fé, eu confio em Jesus. Confio, creio, Ele morreu por mim, entreguei minha vida a Ele. Agora o que eu faço? Opero, me santifico e sou igual a Ele. E por fim, depois de toda a história aí da Sunamita, para quem não acompanhou, não leu, o que aconteceu? Poucas palavras aqui. A Sunamita providenciou ali para ir até o encontro de Eliseu no Monte Carmelo. Como eu disse para vocês, não é uma viagem muito longa, algumas horas você chega de Sunem até o Monte Carmelo. E aí, chegando lá, ela perguntou: eu não te pedi nada, meu filho... Ele deduziu que o filho dela morreu, né? Falou: então vamos lá. E mandou Geazi. Geazi foi à frente deles com um bordão, que é uma espécie de um cajado, né? Um pedaço de pau bem grande. Não era para ele se apoiar porque ele era velhinho. As pessoas têm essa ideia. Não é isso. É para ele se apoiar e subir montanhas, descer montanha, até para se defender de animais silvestres. Então, por isso que serviu um bordão, que é uma espécie de um cajado, tá bom? Então, Geazi foi com esse bordão. Por que ele foi com o bordão? Porque o bordão representava o profeta. Geazi não era profeta, era discípulo. Então, o bordão representava o próprio profeta, e assim, representando o próprio Deus. Então, Geazi foi lá, pôs o bordão sobre o menino, mas nada aconteceu. Até que Eliseu chegou. Eliseu chegou lá, se colocou sobre o menino, ali na mesma posição que ele, aqueceu o menino com o seu corpo, desceu, subiu novamente até o quarto e o menino acordou. O menino tossiu, acordou, mostrou que estava vivo, e aí Eliseu levou o menino até a sua mãe. Essa fé que ela teve gerou algo. É uma fé grata. Não é uma fé mesquinha. Não é uma fé egoísta. Não é uma fé, como eu disse para vocês, que espera algo em troca. Eu vou agir com santidade porque eu estou esperando algo em troca de Deus. Não é assim. É uma fé grata, uma fé
agradecida. Eu agradeço a Deus por Ele ter me abençoado. Eu agradeço a Deus por Ele ter feito isso. Foi o que a mulher sunamita fez. Versículo 37. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu, demonstrando a sua gratidão, a sua adoração. Ela não estava adorando Eliseu, mas todo esse gesto, todo esse símbolo mostrava que ela, agradecido, com o coração agradecido, se colocou ali diante do profeta, reconhecendo ali a autoridade de Eliseu. Era necessário, inclusive, que Eliseu fizesse isso para ter aquela porção redobrada de Eliseu que ele pediu. Eliseu, se vocês lembram, Eliseu ressuscitou o menino da viúva de Sarepta, o filho da viúva de Sarepta. E Eliseu fez aqui com o filho da sunamita, mostrando aí que Eliseu teve aí a porção também de Elias, tá bom? Então a fé é o motor do crente. A fé é o motor do crente. Não adianta. Sem motor o carro não vai andar. Quem colocou o motor na nossa vida, no nosso coração? Foi o próprio Deus. Deus colocou o motor no nosso coração. Esse motor vai fazer o quê? Esse motor ele tem fundamento, ele está bem preso ali, não é uma esperança, algo que não tem fundamento, que não tem base. É um motor que nos leva a algum lugar. Esse lugar é a santificação já hoje, na nossa vida. E é um motor que demonstra gratidão. A fé demonstra gratidão a Deus. Não é algo que, eu faço, eu sou assim porque Deus vai me dar assado. Não. De forma nenhuma. Nós não podemos barganhar, fazer trocas com Deus. Tire isso da sua mente. Haja, seja grato pelo que Deus dá e pelo que Deus tira também. Porque Ele é bom, Ele sabe o que é bom para nós. Tá joia? E o versículo de hoje, para vocês decorarem, tá lá em Hebreus 11, como eu disse para vocês. Hebreus 11, versículo 1. Fácil. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Tá bom? Hebreus 11, 1. Vão acompanhando aí os vídeos. Não deixem de anotar. Se tiver dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários. Ou quem tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato com o WhatsApp. Espero o áudio de vocês. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.